Olá, queridos. Mais uma vez aqui estamos na continuidade da nossa série de estudos, onde estamos percorrendo os principais temas da Bíblia, inicialmente livros históricos do Antigo Testamento e depois no intuito de chegarmos até os escritos do Novo Testamento. Nossa sequência de estudos, hoje vamos falar sobre Caim e Abel provados, ou a adoração que Deus não aceita, ofertas que não agradam ao Senhor. Mas esses dois homens aqui são provados e Deus nos mostra qual deve ser o caminho a ser seguido e qual deve ser evitado. Quero convidá-lo nesse momento a buscarmos o Senhor em oração. Amorável Pai Celestial, te damos graças pelo cuidado e proteção, pela oportunidade nesse dia, podermos abrir a Tua Palavra e meditar no Teu cuidado e Teu amor por cada um de nós. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça. Nós rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. O texto, inicialmente, onde nós vamos meditar, está em Gênesis capítulo 4, verso 3, que diz que ao cabo de dias, Abel trouxe das suas ovelhas, das suas gorduras, uma oferta ao Senhor, e também Caim trouxe, diz o texto, que aconteceu que ao fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu acredito que Adão e Eva haviam orientado seus filhos qual espécie de oferta deveria trazer ao Senhor, até mesmo aquela que tipificava a redenção, porque após o pecado, diz que Adão e Eva pegaram ali folhas de figueira para cobrir a sua nudez, porque antes que ambos estavam nus, mas não se envergonhavam, não tinham vergonha entre si, e após o pecado então isso acontece, e Deus então pega um cordeiro e traz ou prepara uma veste para eles, apresentando o cordeiro de Deus. Mas Abel segue as orientações, mas Caim não. Caim pega do fruto da terra, das quais ele cultivava, quem sabe poderia ser até mais atraente olhando assim, os frutos, mas não era aquilo que agradava o Senhor. E o texto, o relato, diz que aqui no verso 7, Deus já argumentando com ele, diz que a oferta de Caim não foi aceita, de Abel sim, atentou Deus para a oferta de Abel e não para a de Caim, e descaiu o semblante de Caim, ele ficou revoltado, ele ficou irado contra o seu irmão. E Deus então vem para ele com essa argumentação: se procederes bem, não é certo que serás aceito, ou seja, se você fizer o mesmo que fez o seu irmão, você será aceito. Mas se todavia procederes mal ou agires mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus traz a argumentação com ele aqui, falando de que se ele fizesse o correto, igual o seu irmão havia feito, trazido uma oferta ao cordeiro, ele seria aceito a sua oferta. Caso contrário, não seria. E além do mais, o pecado estava ali à porta, batendo, e prevaleceria sobre ele o pecado, caso ele cedesse. Mas cabia a Caim dominar o pecado. Não haveria desculpa para praticar o pecado, caso ele quisesse. Agora, eu quero trazer alguns outros textos falando para nós sobre isso. Caim, ele se coloca à frente daqueles que se rebelariam contra Deus, aqueles que rejeitariam a promessa de redenção em Cristo, do Éden restaurado, de uma renovação. Abel, por outro lado, não prossegue, não consegue, porque é morto pelo seu irmão. Nós conhecemos esse relato, mas ele demonstra aqueles que aceitam a redenção. E aqui o texto de 1 Samuel 15, 22 fala para nós o que é mais importante aos olhos do Senhor do que simplesmente sacrificar. Diz o texto: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, nesse episódio, Samuel está diante do rei Saul, onde ele desobedece abertamente uma ordem do Senhor, e o que ele estava argumentando era que
havia poupado as ovelhas, os animais, para oferecer ao Senhor como sacrifício. Então aqui já demonstra que eu vou sacrificar para o Senhor. E ele mostra que mais do que sacrificar, mais do que simplesmente ofertar, a obediência é o mais importante. Nós vimos lá no episódio de Caim e Abel que, em parte, Caim também obedeceu. Ele erigiu um altar, ele trouxe uma oferta, quem sabe na mente dele algo até mais atrativo, mais interessante, ofertas, mexer com ovelha, derramar sangue, mas não era isso que o Senhor havia pedido. Aliás, o ofertar ali já era realmente demonstrar o quanto o pecado era repugnante. Alguém, o inocente, deveria morrer, um cordeiro, representando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele diz, obedecer é muito mais importante do que simplesmente sacrificar. Trazendo uma aplicação para os nossos dias, como mencionei, essas gerações, Abel não pôde prosseguir, mas Sete, Enoque, vou falar sobre eles no próximo estudo. Eles deram sequência a essa linhagem, ou descendentes, foram precursores daqueles que em cada geração foram fiéis a Deus, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó e os filhos de Israel, chegando até os nossos dias. Mais uma mensagem para os nossos dias, uma profecia para os nossos dias, diz assim, 1 Timóteo 4, verso 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, olhem só, há uma profecia que aponta que nos últimos tempos, dos quais nós acreditamos ser os dias dos quais vivemos, alguns, e eu poderia até ir além, muitos, se apostatarão da fé, se afastarão da fé. E por quê? Qual o motivo? Diz que eles estariam dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Doutrinas. Uma das maiores armas que o inimigo de Deus, Satanás, tem em nossos dias não é atacar abertamente a Bíblia, mas camuflar. Pegar textos, quem sabe até bastante textos bíblicos, e aplicá-los à maneira que é mais atrativa, mais agradável, não somente aos olhos do próprio inimigo, mas também daqueles que vão aceitar a mensagem. O que faria certas pessoas com a Bíblia? E há profecias que apontam isso, 2 Pedro, versos 3, versos 16. Pedro escreveu o seguinte, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro aqui está fazendo menção do apóstolo Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então ele fala indoutos, inconstantes ou instáveis, ou ignorantes, na questão de indoutos ou ignorantes, ou em outras traduções, também ela fala a mesma coisa, tem a mesma aplicação. Duas classes de pessoas, aqueles que não têm conhecimento e aqueles que querem deturpar mesmo os instáveis para a própria perdição. Pode ser que eles não percebam no momento que seja para a perdição. Eles querem dar um jeitinho, melhorar ou colocar ou interpretar da maneira que eles acham mais interessante. Então, é verdade que nem todos os textos bíblicos estão tão claros aos nossos olhos. O que nós estamos fazendo agora nesse início dos livros históricos, vamos falar também sobre os poéticos, eles 85% daquilo que lê é aquilo mesmo. As profecias já não é assim, já é um pouco mais complexas. E dos escritos de Paulo, o próprio Pedro está confirmando que há pontos difíceis. Mas não é porque é difícil que seja impossível. É possível se formos sinceros, estivermos atentos, com o coração aberto para entender, o Senhor nos revelará. O mesmo Senhor que inspirou também nos trará a revelação. E ele diz que os indoutos e inconstantes torcem a Bíblia. Então é possível acontecer isso. Torcer a Bíblia para a própria perdição. Agora, o que Deus permite acontecer com os que não são sinceros? E aí, então, é algo que precisamos também pontuar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 a 12, diz, é por esse motivo, qual o motivo daqueles que são insinceros? Pois que Deus lhes manda a operação do erro. Eu prefiro a tradução que diz que Deus permite a operação do erro.
tá? Mas tudo bem. Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitam-se com a injustiça. Então, o que Deus permite? Diz aqui que ele permite que venha a operação do erro. Então, se você não for sincero ao buscar na palavra, ao buscar entender aquilo ou interpretar aquilo que o Senhor colocou, não da sua maneira, mas da maneira como ela está, então Deus vai permitir que venha a operação do erro, para que você dê crédito à mentira, dê crédito à mentira. E ele fala a fim de cada um serem julgados, quantos não deram crédito à verdade, mas pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então aquelas duas categorias, os ignorantes, os instáveis, inconstantes, vai deturpar, vai torcer a Bíblia para a própria perdição, aplicá-la da maneira que acham mais interessantes, ou talvez no momento é mais conveniente assim, mas as consequências virão. Agora, o que Deus fará, ou o que Deus fala e fará com preceitos humanos? Mateus capítulo 15, verso 9 diz assim: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, verso 9 fala sobre isso, em vão. Então não adianta, assim como a oferta de Caim, adorar, se eu estou ensinando, se eu estou praticando o preceito de homens. Então o próprio Cristo, na consumação do século, ele diz que muitos vai vir até ele e falar: Senhor, mas nós não profetizamos, nós não curamos, nós não expelimos demônios. Ele vai falar: apartai vós de mim, vós que praticais iniquidades, não vos conheço. Então não é simplesmente por realizar milagres, curas ou coisas extraordinárias. Versos 13 ainda do próprio capítulo 15 diz assim: ele porém respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, doutrinas, ensinamentos, que talvez tenham perdurado aí por milênios, mas que não passa pelo crivo da Bíblia, será arrancada quando o conhecimento se tornar mais amplo e alcançar e chegar até a tua ou a minha vida. Tá? Agora, o que devemos fazer? O que você e eu devemos fazer em relação a isso? Em relação ao estudo da Bíblia, em relação a ensinos que não se baseiam no ascenso do Senhor. 2 Pedro 1, verso 10 diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então ele nos diz que primeiramente temos que ter diligência, e a cada dia, cada vez maior ou mais, fazer ou confirmar a tua e a minha vocação e eleição. Vocação e, por fim, eleição. Porque diz que se nós fizermos assim, nós não tropeçaremos em tempo algum. Então tem uma parte que cabe a você e a mim. E, por fim, aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Está em Judas, verso 24, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante de sua glória. Deus pode fazer isso, Ele é poderoso para guardar a você e a mim do tropeço e nos apresentar imaculados, puros, transformados pela justiça de Cristo diante de sua glória. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, o Senhor nos abençoe a entregarmos a cada dia a nossa vida a Ele, a procurarmos entender aquilo que Ele deseja para nós e trazermos ofertas que agradam ao Senhor, não as nossas próprias obras, mas, como diz o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a pensarmos desse jeito. No próximo tema, vamos falar um pouquinho sobre Sete e Enoque, aqueles que deram seguimento a essa linha de pensamentos, daqueles que procuraram honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar. Amoroso Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais essa meditação, onde Caim e Abel são provados e nos deixa o exemplo. Abel, de maneira positiva, de trazermos ofertas que agradam ao Senhor e que dessa forma possamos agir a cada dia.
nos entregando primeiramente como sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor, que é o nosso culto racional. Dá-nos a tua graça e a tua paz. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.